A paz do Senhor, amados irmãos, lição de número 7, ética cristã e doação de órgãos. Dia 13 de maio de 2018, texto áureo, 1 João capítulo 3, versículo 16. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a sua vida por nós e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Qual é a nossa verdade prática? Doação de órgãos, bem como a de tecidos humanos, expressa o verdadeiro amor cristão. Muito bem, vamos pensar um pouquinho sobre esse texto áureo, 1 João 3,16. Conhecemos o amor nisto, que ele deu a vida por nós e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Então, o nosso texto áureo está dentro do seguinte contexto, 1 João capítulo 3, entre os versículos 1 a 24, que discorre sobre o comportamento, a postura dos filhos de Deus. Quem filho de Deus aqui? Obviamente são os adotados pelo poder de Jesus, filhos de Deus por adoção, graças a Deus. É através então do exemplo de Jesus. É o Senhor Jesus que nos inspira a amarmos o semelhante. Então, através do exemplo de Jesus, que verdadeiramente conhecemos o grande amor de Deus. João 3,16. Porque o Pai amou a humanidade. Você que está assistindo essa aula, esse vídeo aula, porque Deus amou você de uma maneira tão especial, tão sugêneres, tão ímpar, ao ponto de dar o único da sua espécie, o seu Filho unigênito, para que todo aquele que exercer fé na pessoa de Jesus não pereça, mas tenha vida e vida em abundância, graças a Deus. Então o amor de Deus é o que nós chamamos de fonte primária. De todo verdadeiro amor, eu estou falando então do amor verdadeiro, que é o amor altruísta. Amor altruísta. Todos os atos de amor sem egoísmo são inspirados por Deus, mesmo aí no mundo. Mesmo aí, se tiver alguém que age, quando você encontra alguém altruísta no mundo, é a misericórdia de Deus, é a graça de Deus que está tocando, inclusive aí no mundo. E o versículo diz, conhecemos o amor nisto. Bom, nós podemos conhecer esse amor e conhecer esse exemplo através da nossa espiritualidade. Por exemplo, pelo novo nascimento, quando a gente nasce de novo, a gente começa a experimentar o amor de Deus. Mas eu posso também entender isso intelectualmente. Quando a luz de Deus brilha na minha mente, eu posso ter a mente de Cristo. E tudo isso através da revelação, através da palavra revelada. É dessa forma que eu entendo que ele deu a vida por nós. Aí eu compreendo esse amor através do Espírito Santo, através de uma mente de Cristo em mim, através da leitura da palavra, eu estou convencido pelo poder de Deus, que Deus nos ama e deu a sua vida por nós. Em Romanos capítulo 5, versículos 6 e 8, tem aqui algo extraordinário que diz, porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer, mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Que coisa extraordinária, não é, meu irmão? A última parte do nosso texto áureo, a parte B, diz, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Então, todo o amor verdadeiro que há entre os homens é inspirado pelo Espírito Santo. Todos. O Espírito Santo é quem faz os seres humanos agirem de modo que jamais agiriam sem essa influência amorosa. Assim como o Senhor Jesus nos dá o maior exemplo de amor, assim nós também temos que seguir esses passos do Senhor Jesus. Olha o que está escrito em Romanos, capítulo 16, versículo 4. Saudai a Priscila e a Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida expuseram a sua cabeça,
o que não só lhes agradeço, mas também todas as igrejas dos gentios. Olha que Priscila e Áquila, esse casal, se expuseram, dando a própria vida em favor do apóstolo Paulo e da igreja do Senhor Jesus. Quando o amor de Deus é derramado em nosso coração, irmãos, a gente passa a ser bênção na vida dos nossos irmãos, né? A gente passa a ter uma palavra de motivação para os nossos irmãos. A gente realmente vai ser o instrumento de Deus, do amor de Deus para com os nossos amados irmãos. A leitura bíblica em classe está em 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 35 a 45. E a ideia dessa interação fala da questão de doação de órgãos. Doar é sim um ato de amor. É um ato de amor, porque você está cooperando com outro ser humano para que ele tenha vida também, tenham as mesmas oportunidades. Então é muito importante, as pessoas são doadoras de sangue. Se você é doador de sangue, você está de parabéns. Isso é muito importante, não vai fazer nenhuma falta para você, e você está ajudando tanta gente que precisa passar por uma cirurgia, precisa de sangue. Lembrando que a Bíblia em nenhum momento condena a transfusão de sangue. Existe um grupo religioso chamado Testemunhas de Jeová, que fazem uma interpretação completamente equivocada das passagens bíblicas sobre leis alimentícias e radicalizaram, dizendo que é pecado a transfusão de sangue. Na verdade é porque é uma teologia defeituosa, porque para as Testemunhas de Jeová, sangue é o equivalente à alma. Então, claro que você não vai receber a alma do outro, né? Então, uma teologia torta começa com um monte de problemas. Mas quem primeiro negou, não quis transfusão de sangue, o primeiro povo que agiu assim, por incrível que pareça, não foi nem um movimento religioso, foi um movimento nazista. Os nazistas não aceitavam transfusão de sangue porque eles tinham medo de receber sangue de judeu ou de negro. Eles achavam que eram muito superiores. Então, com medo, às vezes, o avião deles caíam e precisavam de transfusão de sangue, eles não aceitavam, preferiam morrer do que aceitar a transfusão de sangue por causa desse preconceito, né? Receber o sangue das raças inferiores. Agora, religiosamente, o único grupo que insiste nessa ideia são as Testemunhas de Jeová. Pegaram versículos que falam sobre, ali em Atos, no capítulo 15, que fala sobre alimentos, que a Bíblia fala que não é para comer carne sufocada com sangue, e eles interpretaram que esse sangue é sangue humano, sendo que os judeus que criaram, os judeus que receberam os oráculos, sabem muito bem que o sangue ali se refere ao sangue de animais, não tem nada a ver com sangue humano, tanto é que o povo judeu aceita a transfusão de sangue normalmente. Então todo mundo que lê a Bíblia normalmente nunca faria essa interpretação inventada por esse grupo religioso, jamais. Só elas mesmo que ficaram com isso, e muita gente tem morrido por causa dessa teimosia, infelizmente, né? Mas vamos dizer que fosse pecado, vamos partir desse princípio, não é, transfusão de sangue não é pecado, mas vamos dizer se fosse, para salvar a vida de alguém, poderia ser feito. Olha que interessante, por quê? Porque a vida está em primeiro lugar. Sabia disso? Eu vou dar um exemplo. Davi, ele sabia que não podia comer os pães da proposição. O sacerdote sabia também, mas se ele não comesse aqueles pães com os companheiros deles, eles iam morrer. E o que o sacerdote fez? Não pode comer sim, porque para salvar a vida de uma pessoa, irmão, você pode quebrar os preceitos religiosos. Você está entendendo o que eu estou falando? A vida é tão sagrada, a vida é tão importante que para proteger a vida você pode quebrar até um preceito cerimonial, um preceito religioso. Posso te falar uma coisa? Quem fez a maior doação de sangue da história chama-se Jesus Cristo. Ele deu o sangue dele para mim e por você. Todo mês eu recebo pela fé o sangue de Jesus no culto de Santa Ceia. Até hoje eu recebo transfusão de sangue, que é o santo sangue de Jesus. Portanto, não tem o menor cabimento achar que transfusão de sangue é pecado. Pelo contrário, é um ato de amor. Eu parabenizo você que é doador de sangue e também doador de órgãos. Viu? Isso é coisa de Deus.
Introdução. O Ministério da Saúde, o Brasil, diz que tem 64 mil pacientes na fila de espera por um transplante de órgãos. Triste isso, né, irmãos? Dados da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos mostram que 2.333 pessoas morreram à espera de um transplante no ano de 2015. Muitas famílias ainda rejeitam a doação por dilemas éticos, mas a maioria por falta de informação mesmo. Nessa lição, então, nós vamos poder discutir essa temática. Primeiro, doação de órgãos, conceito geral. A doação de órgão engloba basicamente a técnica de transplante e as pesquisas com células-tronco adultas e embrionárias. Nós, cristãos, somos contra as pesquisas com células-tronco embrionárias. Nós somos contra, porque nós temos que proteger o embrião. Lembra, né? Cabe a nós protegermos os vulneráveis, tá? Definição de transplante. O transplante é um procedimento cirúrgico que consiste na remoção de um órgão enfermo do corpo para ser substituído por um órgão saudável. Então, em relação ao transplante, não é pecado, não há problema nenhum. A única coisa que nós somos contra é a questão das células troncos do embrião, porque aí vai interromper a vida do embrião, e aí é pecado, né? Às vezes você vai resolver um problema, você criar outro, aí não dá, né, irmão? Mas transplantes nunca foi pecado. Deixa eu te contar uma coisa que talvez você não saiba, mas esse movimento religioso, o Testemunho de Jeová, que é contra a transfusão de sangue, eles também foram contra transplante de órgão por muito tempo, viu? É que eles mudaram, graças a Deus, né? Menos mal. Mas eles eram contra também transplante de órgãos. Aí a organização deles mudaram, né? Porque muita gente morre, né, com esse tipo de ignorância. 2. O conceito de doação na Bíblia. O ensino registrado na Bíblia assevera que é mais bem-aventurado coisa é dar do que receber. Então, essa é a perspectiva da palavra de Deus. Sempre que você... É um investimento que você faz, na verdade, né? Você cooperando com uma pessoa, ajudando uma pessoa a ter qualidade de vida. Isso glorifica a Deus. E 3. Doação de si mesmo, pertencemos a Deus. Diante de tantas bênçãos recebidas, então a gente pode sim ter esse compromisso de cooperar com alguém que, devido a uma má formação genética, às vezes devido a uma enfermidade, às vezes devido a um acidente, precisa do nosso apoio, né? E isso é muito bonito. Recentemente eu fiz um velório de uma irmã da igreja, uma irmã muito querida chamada Lúcia. Ela mora em Jundiaí, uma mulher muito querida. Ela veio a óbito, né? E ela doou a córnea, as 2 córneas. Ela tinha um olho muito lindo, muito bonito os olhos da irmã Lúcia. E naquele velório, irmãos, tão lindo, eu fiz essa referência, dizendo que aquela irmã, até depois de morta, continua abençoando pessoas, né? Olha que bonito, né? É um memorial. E pode ficar tranquila, a pessoa fala, mas se eu doar minha córnea, e no dia da ressurreição eu vou... Não, seu corpo vai ser transformado, irmão. Você vai ser transformado. Senão, como é que ia ficar João Batista? Cortaram a cabeça dele. Aí ele ia se ressuscitar sem cabeça? Quer dizer, não tem o menor sentido, né? Então, às vezes, irmão, as pessoas, coitadas, elas fazem cada coisa, irmão, mas a pessoa doou o coração, quando a ressurreição vai... Pode ficar tranquilo, meu, porque é isso que Jesus vai fazer tudo novo, viu? O seu corpo vai ser transformado. Até porque, tá bom, você não doou o seu coração, mas ele vai virar pó. Tá vendo como não tem sentido, irmão? A pessoa, meu Deus, eu não vou doar não, irmão, porque ele põe na ressurreição, eu vou ressuscitar sem olhos. Ai, que fraqueza. Irmão, seu olho vai virar pó, irmão. Então você precisa de uma transformação. Pode ficar tranquilo. Não se preocupe, se alguém vir com uma conversa dessa, você pode falar, irmão, fica tranquilo, porque a ressurreição é uma coisa gloriosa, que é o revestimento da incorruptibilidade, do poder de Deus,
não tem problema nenhum. Quem doa os olhos vai ressuscitar de olhos, quem doa o coração, não tem, pode ficar tranquilo, porque é o poder de Deus. E nós temos aqui um subsídio lexicográfico que fala sobre transplante e xenotransplante. Tem alguns termos aqui que é da literatura médica, tudo, que fala de enxerto de órgãos de animais em humanos, tudo, que é interessante você dar uma lidinha, mas isso está no livro do pastor Claudionor de Andrade, As Novas Fronteiras da Ética Cristã. 2. Exemplos de doação na Bíblia. Vamos ver exemplos de doação na Bíblia? Exemplo dados dos Gálatas. Então a igreja da Galácia, que foi fundada por Paulo, quando este empreendeu sua primeira viagem missionária, na ocasião o apóstolo sofreu de uma enfermidade. Não se sabe exatamente qual é. Muitos teólogos acham que era uma enfermidade dos olhos. Catarata. É possível. Ele escreveu que orou a Deus 3 vezes para ser curado. E é uma coisa de admirar, né, irmão? Porque tem irmão que eu não aceito essa enfermidade. Você não aceita, irmão. Paulo, o apóstolo, orou 3 vezes e Jesus falou que a graça dele bastava. Agora você acha que é maior do que Paulo? Então tem irmão que tem cada ideia, irmão. Vai orar para Deus. Senhor, eu quero agora. Por que agora? Por que não pode ser uma outra hora? Sabe, tem umas coisas humanas que faz rir. Ainda bem que Deus tem bom humor, né? A Bíblia diz que o Senhor ri. Ainda bem. Então, Paulo orou 3 vezes. Deixa eu falar uma coisa para você. Você sabia que Eliseu morreu de uma doença? A Bíblia fala isso. O profeta Eliseu, ele morreu de uma doença. Um homem que ressuscitou tanta gente, até o corpo dele já tinha virado pó, jogaram um soldado morto, caiu no túmulo dele, caiu no osso dele e ressuscitou. Mas ele mesmo morreu da doença que ele estava doente. A Bíblia fala isso, Eliseu morreu da doença que ele estava doente. Tá? Então nós somos sujeitos às mesmas paixões, às mesmas situações humanas. Mas Paulo então orou 3 vezes para ser curado. Mas o Senhor respondeu, 2 Coríntios 12, 9. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ao evangelizar a região da Galácia, então, Paulo deixou indícios de ter sentido os efeitos da doença. Você pode ver Gálatas 4,13. E mesmo assim, ele foi acolhido pelos irmãos. Os irmãos altruístas ajudaram ele. Foram, na verdade, os olhos dele, né? O desprendimento de Paulo. O apóstolo Paulo também se doou, irmão, para a igreja. Ele foi chicoteado, apanhou, humilhado. Ele doou a própria vida pela obra do Senhor. Em Atos 20, 24, quando ele se despede dos anciãos de Efésio, ele fala, mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contando que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor. E a doação suprema de Cristo, né? Que ninguém tem o maior ato de amor, a gente chama isso de amor sacrificial. Ele deu a vida por nós, ele doou o sangue dele para que eu pudesse viver. Ele fez a maior transfusão de sangue da história. Jesus derramou seu sangue por nós. E toda a Santa Ceia, quando eu tomo aquele cálice, eu lembro desse sangue. Por isso que eu disse, eu tenho o sangue de Jesus em mim, graças a Deus. No fundo, os cristãos são mais judeus do que pensam, né? Porque tem o sangue de Jesus, que é judeu, nas veias. E nós temos um Conheça Mais, que vai falar sobre doação, e o subsídio teológico, que fala do infantilismo teológicos. Infantilismo é isso, a pessoa que, mas quando eu for ressuscitar, se eu doar o meu olho, eu vou ficar sem olho. Quer dizer, é uma fraqueza, irmão. Porque então, se a pessoa cortar a mão, aí tem gente que corta a mão e vive muito tempo. Quer dizer que ele vai ressuscitar sem mão? Quer dizer, olha que fraqueza, irmão. Dá até dó, né, de ver essas perguntas assim. Por isso que é infantilismo, né? E 3, doar órgãos é um ato de amor. O princípio da empatia. O que é empatia? É quando você coloca na situação da pessoa. Isso é tão lindo, né? Você fica solidário, você se coloca no lugar da pessoa. 2, o princípio do verdadeiro amor. Deus é amor. E tudo que a gente faça que expressa esse amor, glorifica o nome do Senhor. Portanto, a doação de órgão em vida, ou mesmo depois de morto, é um elevado gesto de amor.
Isso é agradável a Deus, sim. Deus é glorificado. Esta ação em nada contraria os preceitos éticos ou bíblicos, exceto no caso de célula-tronco embrionários, porque aí mata o embrião, aí é pecado. Porém, ninguém deve ser forçado a praticar nada, hein, irmãos? Porque essa lição aqui está falando que é maravilhoso, é o ato do amor de Deus, tudo você vai falar, então eu estou sendo obrigado. Não, aí não é mais ato de amor, tem que ser altruísta. Os irmãos estão entendendo? Se você for fazer porque você está se sentindo coagido, obrigado, aí não vai valer nada. Você tem que fazer se você sentir, você ora a Deus, conversa com a sua família, fala, eu vou ser doador de medula, eu vou ser doador de córneas, eu vou ser doador de sangue. Mas você tem que falar com a sua família, não é uma atitude que você... Até porque depois, doador de córneas, aí a pessoa morre, ninguém está sabendo de nada, então não vai doar coisa nenhuma. Então tem que estar registrado, tudo certinho, né? Por isso que tem que falar com a família, tem que orar a Deus. Ninguém deve ser obrigado, isso é coisas íntimas, o nome de Jesus ser glorificado. Porque eu vou te contar uma coisa, eu sou doador de sangue. Cada 3, 4 meses que pode doar sangue, eu dou sangue. Mas eu dou sangue porque eu sei que é importante. Agora, a pessoa doa sangue para ter uma carteirinha para ficar na frente da fila? Tem juízo uma pessoa dessa? Irmãos, eu não dou sangue, eu não estou dando sangue para ter privilégios. Estou dando sangue porque eu acho que é importante para a sociedade. Vocês estão vendo a diferença? Então, quando você doa sangue, porque você quer ajudar alguém, isso é um amor altruísta. Agora, quando a pessoa doa sangue para ter uma carteirinha, para ter privilégio, não vou precisar pagar ficha de inscrição, sei lá. Aí não é altruísta, aí você pagou. Por isso que não pode. Por isso mesmo. Tá? Então, embora você tenha direitos, mas são direitos que não devem ser usados. Porque você não fez para aquilo, você fez para ajudar as pessoas. Estão entendendo como a ideia do altruísmo? A ideia do altruísmo é quando você faz sem querer receber nada em troca. Isso é amor. É o que Jesus fez. Jesus morreu na cruz do Calvário, sendo eu e você ainda pecadores. Isso é amor. Amor altruísta. Que Deus abençoe você e sua família, essa aula que você vai ministrar. E se você quiser participar de uma aula pessoalmente, todo sábado, a partir das 16 horas, eu estou na Igreja Assembleia de Deus, Ministério Belém, pastor Paulo Freire Costa, às 16 horas, com os braços abertos para te acolher. Vem tomar um café comigo e vamos estudar a palavra de Deus. Se você quiser acessar o meu site, www.professoralberto.com.br. Assista a nossa videoaula e compartilhe também, viu? É uma maneira da gente evangelizar, tá bom? Que Deus continue abençoando sua vida. Fique na paz do Senhor.